Os principais desafios da advocacia diante do cenário de avanço de novas tecnologias. Não há como negar que o avanço dessas tecnologias, como a inteligência artificial, ainda está no centro dos debates acerca da produção de conteúdos de diversas naturezas. E a produção de conteúdo jurídico também está contido nesse debate. Como a advocacia se adequa a esse novo momento? E como tais avanços tecnológicos podem também impactar a sociedade do ponto de vista de processos e decisões jurídicas? É o que a gente vai saber agora conversando com especialista em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, o advogado Maurício Ly. Bem-vindo ao Isso é Bahia, obrigado por aceitar o nosso convite para vir aqui ter essa conversa com a gente, Maurício. Bom dia, Ernesto, bom dia, Laís, bom dia, Paulinho. É uma honra para mim estar aqui hoje com vocês, aqui nesse programa de grande audiência para todo o estado da Bahia. E obviamente que para mim, eu estava já ansioso para participar desse programa e muito feliz de poder compartilhar com vocês algumas ideias, sobretudo nesse tema que muito interessa não só a sociedade geral, mas também a toda a advocacia. Bacana, Maurício. Na nossa profissão, no jornalismo, acho que pelo menos desde a Copa do Mundo que aconteceu aqui no Brasil, os robôs já estavam nas redações, a gente já convive com isso há um tempo. E no mundo jurídico, no trabalho dos advogados, como é que a inteligência artificial chegou e quais os usos que os advogados podem fazer dessa tecnologia? Veja, essa análise para mim é muito importante, assim, eu acho que primeiro a gente tem que pensar historicamente como é que isso acontece, né? A gente tem visto assim, de forma muito clara, os avanços, as mudanças sociais, tecnológicas, mercadológicas que todos nós estamos passando enquanto sociedade. E a gente já incorporou certas tecnologias que não tinham antes e que hoje, obviamente, a gente não vive sem, né? E isso não foi diferente com a advocacia. A advocacia, obviamente, que tem passado por avanços, e aí eu não quero aqui declarar a minha idade, nem o tempo de formatura, nem nada, mas eu tenho que registrar isso. A gente estava falando ali, na chegada da rádio, inclusive que eu cheguei a pegar, fazer petições de máquina de escrever, as audiências, as atas eram firmadas em máquinas de escrever, e depois fomos acompanhando as máquinas elétricas, os computadores, a internet chegando, né? A coisa dos processos evoluindo até chegarmos onde a coisa já está hoje, né? Com a virtualização de todos os processos, com a virtualização dos atos processuais, com as audiências, com as sessões de tribunal sendo feitas de maneira híbrida. Então, o advogado do interior, que porventura quer fazer uma sustentação oral, ele pode fazer hoje uma sustentação oral por conta da tecnologia. E todos esses avanços têm sido acompanhados e têm sido muito importantes para a efetividade da atividade jurisdicional. Então, tanto o Poder Judiciário tem se valido dessas tecnologias para tentar desbancar, digamos assim, o número excessivo de ações, o tempo excessivo de duração das demandas, etc., quanto também muitas tecnologias foram postas ao longo desse caminho para a advocacia, de modo que a gente pense isso como uma forma de agregar na nossa profissão. Então, acompanhamos certamente a vinda dos robôs, da automação, já temos hoje ferramentas de jurimetria, nós temos como prever, mais ou menos, se a gente quiser entrar com uma ação específica de um determinado tema, a gente tem como prever hoje qual seria, ou qual será, ou qual tem sido o posicionamento daquele juiz, daquele juízo com relação a essa matéria. Então, nós temos hoje uma gama infinita de ações de tecnologia que podem nos servir para toda essa atividade jurisdicional. Não se trata mais apenas do aplicativo que pode redigir uma petição inicial, por exemplo. Na verdade, assim... Isso é bobagem, né? Não, a inteligência artificial, muito se fala hoje, né? Muito se fala hoje do ChatGPT. ChatGPT é um de centenas de outras inteligências artificiais para a confecção de peças, etc, etc. Nós temos muito mais do que isso, né? O próprio ChatGPT, a própria inteligência artificial para a produção de peças é algo que a gente tem que questionar, inclusive, a limitação dessa utilização, porque já acompanhamos, tem tido problemas, né, na efetividade disso, porque assim, a inteligência artificial, obviamente, ela tem as limitações dela ainda, embora já esteja bastante evoluída, mas falta a inteligência artificial algo que é essencial
para o humano, que é a essencialidade humana de percepção, de sentimento, de tomada de decisão. Então, as pessoas não podem entender que ter um aplicativo, ter uma inteligência artificial que possa ajudar na redação de alguma coisa vai ser a solução definitiva. Por exemplo, eu tenho uma história de um grande amigo meu, um advogado querido, que ele fala assim, que ele desafia a inteligência artificial a preparar um contrato de franchise, um contrato de franquia específico, uma coisa assim mais rebuscada. Vai sair alguma coisa. Vai sair, mas não vai sair jamais tecnicamente correto. Aí eu queria lhe perguntar do ponto de vista, do meu ponto de vista, acho que da imensa maioria das pessoas que estão nos ouvindo, que é o olhar do cliente. Né, não sei como os advogados chamam, né, do representado, ou seja, do cliente. A gente pode se sentir seguro sabendo que um determinado advogado usa demais. Qual é a segurança que a gente pode ter e quais são os dilemas éticos aí colocados para os advogados a partir da disponibilidade desse tipo de recurso? A relação cliente-advogado, tal qual cliente médico, é muito de fidúcia, né? Muito de conhecimento, muito de confiança, etc. Isso vai depender muito da forma como o advogado se porte e como é que ele demonstra se portar diante da utilização das ferramentas e da tecnologia, né? Obviamente que ninguém, aliás, eu acho que quem não se adaptar e não utilizar as ferramentas tecnológicas em favor do seu trabalho, ficará para trás, né? Mas obviamente que isso tem que ser dito, isso tem que ser mostrado, isso tem que ser demonstrada a confiança, para que passe a confiança para o seu cliente, para o seu constituinte, justamente nesse sentido. Olha, eu uso sim, mas eu sei usar. Eu sei pesquisar, eu sei utilizar a ferramenta. Isso é um ponto interessantíssimo, Ernesto, que é saber utilizar a ferramenta. Tem uma palestra de um marqueteiro, eu acho que ele é publicitário, não sei dizer exatamente o que é Walter Lungo, é de São Paulo ele, e ele fala o seguinte, que ele passou meses para entender a lógica da utilização da inteligência artificial. Ele chama isso de empatia artificial, que é você entender como você vai pedir, como você vai demonstrar exatamente o que você quer para que a inteligência artificial apresente aquilo que ela tem de melhor. Mas ainda que ela apresente o que tem de melhor, no meu humilde entender, vai faltar ela ainda, não sei se vamos chegar nesse ponto, mas vai chegar ela ainda, vai faltar ela ainda essa questão da qualia, né? Aquelas características do humano para tomada de decisão, para a efetividade disso. O gestual que você fez aqui, para quem não está nos acompanhando aqui pelo YouTube, quando você falou, você fez... As minúcias. As minúcias, assim, mas o tato, né? O toque, isso aí não tem para onde correr, assim, é insubstituível. Observe, algumas pessoas falam assim, vem cá, como é que a inteligência artificial vai ser possível defender um criminoso que está num júri popular? Ele não vai fazer o júri popular, mas a ferramenta pode lhe trazer decisões semelhantes em casos semelhantes, pode lhe dar algum caminho. Como é que você, num processo, vamos lá, de um divórcio, por exemplo, um divórcio litigioso, que você tem várias situações envolvidas, sentimentos ali envolvidos e tal, como é que a inteligência artificial vai definir o que é que você vai fazer naquele caso? Quem vai ter que definir isso é o advogado, a advogada, que vai ter essa sensibilidade. Mas deixa eu lhe perguntar, assim, na burocracia do judiciário, por exemplo, a gente já vê o uso de inteligência artificial de uma forma muito positiva, porque acelera aquela coisa da tramitação de processo, de despacho, que antigamente um juiz ou um assistente, um estagiário tinha que escrever o despacho, etc. Isso agora já vai de uma forma muito mais rápida, né? Os estagiários devem estar preocupados com isso, estudantes. Tira a vaga de estudante, imagina. A gente pensar nisso há um tempo atrás não tinha cabimento. Mas dentro de um escritório, né, como é que isso funciona? Dentro do seu escritório, por exemplo, como é que você estruturou o teu escritório usando essas ferramentas e que impacto isso teve na organização? Vamos lá. Tudo é evolução. No escritório não existe nada fechado ainda, porque a gente está num processo de construção de utilização dessas ferramentas em nosso favor. Mas, obviamente, que nós, lá no escritório, utilizamos a parte de automação, a parte de robôs, justamente para facilitar aqueles trabalhos que seriam demandas repetitivas. Eu vou lhe dar um exemplo. A gente contratou, uma época, um robô para fazer a emissão de DAGEs
Porque na advocacia de volume você tem muitos recursos, você tem que pagar aqueles DAGs. DAGs, documentos de arrecadação judiciária. Para justamente custas, né? Custas, para você poder recorrer no processo. Então, esse robô, ele passou para fazer em 2 horas aquilo que era feito por uma equipe de 2 funcionários, 2, 3 dias. Então, é um negócio assim impressionante, né? Mas você me pergunta assim, você acha que isso vai tomar algumas posições, alguns cargos, alguns empregos? Sim, eu acho que sim. Mas, ao mesmo tempo, isso vai trazer outra gama de possibilidades de empregos e negócios e formas de atuar, né? Eu sempre falo que quando existe algo muito disruptivo, a gente sempre tem aquilo que a gente chama de revoltas dos incumbentes, né? Aquelas pessoas que nunca vão querer aceitar a mudança, a tecnologia ou qualquer outra mudança que seja na vida. E isso aconteceu na vida toda. Se pararmos para ver na Revolução Industrial, houve uma grita naquela época para se queimar toda a tecelagem para tentar preservar os empregos dos artesãos, né? Agora, mais recentemente, quando o Uber entrou no Brasil, eu sei que houve uma grita generalizada dos taxistas, fizeram um movimento, saíram com carreata para Brasília para fazer a proibição da entrada do Uber. E aí a gente precisa ver agora, na verdade, que a gente precisa ter um novo olhar, um novo modo de ver o mundo. E mais do que isso, a gente precisa ver de que forma nós vamos integrar esse novo mundo, né? Isso para mim é essencial. As pessoas mais negativas, as pessoas que não aceitam de forma alguma e rejeitam a questão da tecnologia, elas têm até um pouco de razão. Mas são aquelas pessoas que acham que a tecnologia ela veio única e exclusivamente para entender o que o humano faz e simplesmente tirar essas funções do mercado, excluir essas pessoas do mercado. Mas por que eu digo que os negativistas têm um pouco de razão? Porque já temos pesquisas, sim. Tem uma pesquisa da Oxford, por exemplo, que diz que em 10 anos, 47% dos cargos de emprego que nós temos hoje serão substituídos para robôs ou inteligência artificial. O trabalho humano vai sendo desnecessário. Ernesto, isso tem acontecido. Se tiver uma renda básica de cidadania universal, está tudo certo. Pois a gente vai... Mas isso tem acontecido, esporte, escrever poesia... Eu não sei se você observa, se você for hoje comprar alguma coisa em algum aplicativo, alguma loja importante de material, de qualquer coisa, o material chega para você com 1 hora, 2 horas. Sim. Então, as logísticas dessas lojas foram incorporando a tecnologia e lojas, empresas de distribuição que tinham 600 funcionários, hoje tem 6 funcionários para operar apenas a máquina. Então, esses negativistas, eles têm um pouco de razão, sobretudo em se tratando do Brasil, que é um terreno fértil para que essas transformações ocorram de forma ainda mais rápida. Porque tem o risco Brasil, o custo, a produção humana não é a melhor de todas. Tem aspectos aí que você, como advogado trabalhista, se a gente for puxar aqui, só a gente formando um outro programa para a gente tratar só dos impactos nas relações de trabalho, que também é um outro campo dúvida, também. Sem dúvida. Mas, Maurício, a gente está caminhando aqui para o final. Nós estamos conversando com o advogado Maurício Lee, ele é formado em Direito pela Universidade Católica de Salvador, especializado em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho pela UFBA, atua como advogado e é também presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Essa semana a gente entrevistou um colega seu aqui sobre o Ateste Med, né, que é esse recurso tecnológico, é também uma aplicação de várias ferramentas de tecnologia de inteligência artificial para dar agilidade aos processos no INSS. Esses dilemas também foram apontados aqui. E aí eu te pergunto, como dirigente de uma caixa de assistência, que tem um universo de beneficiários significativo, né? Não sei quantos mil advogados a gente tem aqui, mas e a CAAB está usando também esse tipo de ferramenta tecnológica nos seus processos internos? Porque eu imagino que seja um volume também considerável. Né? Na verdade, hoje a gente tem em torno de 63 mil advogados e advogadas inscritos na OAB Bahia ativas, né? Pessoas ativas. E a Caixa de Assistência, esse órgão que eu tenho tanto orgulho de presidir, estar presidente, na verdade, nesse triênio, a gente tem tentado também trazer
a caixa de assistência para o mundo virtual, né? Então, nós criamos o nosso aplicativo próprio. Então, todas as atividades da caixa de assistência são agendadas através desse aplicativo. Todas as notícias, todos os serviços que nós temos na capital e no interior foram trazidas para esse arcabouço. E a gente tem pensado, sim, Ernesto, mais do que na utilização dessas ferramentas para a caixa de assistência, a gente tem pensado, sim, de que forma que a caixa de assistência pode trazer melhores condições de trabalho para a advocacia. Então, a gente tem visto, tem estudado e tem tentado conversar com atores desse processo todo para ver de que forma que a gente pode ofertar isso para a advocacia com menor custo, com mais qualidade, para que os advogados entendam que essas inteligências artificiais, essas novas tecnologias vieram para agregar, para somar a vida delas e para facilitar, e não para substituir o advogado e a advogada. Bacana, Maurício. Então, encerrando aqui o papo com o nosso amigo advogado Maurício Ly, advogado especialista em Direito do Trabalho, em processo também, presidente da Caixa de Assistência dos Advogados. Com certeza vai voltar aqui para a gente retomar esse assunto aí dos aspectos éticos, aí das consequências também no mundo do trabalho, da implantação de novas tecnologias. Obrigado pela entrevista e em breve a gente espera contar contigo aqui de novo no Isso é Bahia. Eu tenho que agradecer o convite, estou sempre à disposição. Para mim é uma honra estar aqui com vocês e poder falar com o público e com a audiência de vocês. Muito obrigado. 8h50.